Queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Eu espero que bem, em Cristo Jesus, você e a sua casa estejam vivendo bênçãos do céu sobre vocês. Eu quero lhe convidar, como de costume, a abrir as nossas Bíblias e juntos vamos partilhar o pão, alimento para a nossa alma, que é a palavra de Deus. O texto que nos vem à mente e ao nosso coração está no livro do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo 22, que nos diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Versículo 23. E navegando eles, adormeceu. E então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, versículo 24, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram e fez-se bonança. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que você, ao decorrer da longa caminhada, você já se deparou com alguém citando a seguinte afirmação, dizendo: com Jesus no barco vai tudo bem. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, mas analisando um pouquinho, eu gostaria de chamar a sua atenção e lhe perguntar: com Jesus no barco, vai realmente tudo bem? À luz das Escrituras, da palavra do Senhor, nós temos aqui um exemplo muito claro. A gente entende que existem pessoas que, na sua simplicidade, às vezes pela expressão que se refere a um texto bíblico, elas acabam falando isso, mas, na verdade, existem em nossas vidas situações que nem sempre é favorável a nós. Nem sempre tudo está perfeitamente bem ou tudo está bem na nossa vida. Inclusive, diga-se de passagem, o próprio Senhor Jesus, ele falou isso, ele falou sobre uma coisa referente a essa minha linha de pensamento. Em João, capítulo 16, o versículo 33, onde ele disse: Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou muito claro para a gente que nós teríamos sim que passar por aflições aqui nessa vida, crises existenciais, situações que inevitavelmente, independente de estarmos ou não na presença do Senhor, nós teremos que passar. E a presença de Jesus na nossa vida, ela não nos isenta de passar por certos perigos, aflições, angústias, provações, desertos. Afinal de contas, Deus tem o seu propósito para todas as coisas. Às vezes Deus quer despertar a fé em nós, às vezes Deus quer mostrar as suas boas obras na nossa vida, às vezes Deus quer fazer com que alguém enxergue a Ele, mesmo nas nossas lutas e dificuldades. Às vezes Deus quer simplesmente nos dar uma lição. Mas o texto que nós lemos nos fala sobre esta situação. A Bíblia nos conta que Jesus estava com os discípulos no barco, quando de repente surgiu uma tempestade, não é, em alto mar. Eu nunca presenciei, eu nunca estive pessoalmente em alto mar, passando por uma situação de tormenta ou de tempestade em alto mar. Mas eu já tive a oportunidade de ver em um trecho, né, uma câmera instalada, e pela internet eu consegui ver. E pela internet o coração ainda bate forte, as mãos gelam, porque realmente dá medo, não é? Alguém que esteve em tormenta sabe, não é? Por mais experiência que os discípulos tinham, porque a maioria eram homens de pesca, homens que viviam nos altos mares, eles tinham uma certa experiência,
em mares, com barcos e tudo, mas ainda assim eles temeram. Isso prova que nós somos, além de crentes ou antes de crentes, nós somos seres humanos. E como bons seres humanos, a gente uma hora ou outra teme alguma situação, a gente teme alguma circunstância, alguma crise que se levantou na nossa vida. Jesus estava com eles no barco, mas a presença de Jesus no barco, ela não inibiu os fortes ventos ou a tempestade de se levantar. Os discípulos, obviamente, temeram, como acabei de dizer, e aí perceberam Jesus, lembraram que Jesus estava no barco. Foram acordar a Jesus. Jesus estava como ser humano, cansado, muitas vezes das grandes caminhadas, e falando, ministrando a palavra, e Jesus cansou, pegou no sono e como ser humano dormiu, foi descansar um pouco. E como Deus, ele ficou tranquilo, ele sossegou, porque Deus, ele tem afinal de contas o controle e o domínio de todas as coisas em suas mãos. Nada assusta, nada faz com que Deus tema. Aleluias. E os discípulos, obviamente, foram acordar o mestre. Mestre, não se importas que nós estamos perecendo? Jesus se levanta, eu imagino a cena, olha para a expressão facial de medo, de pavor, de desespero, de angústia dos discípulos. Jesus vai simplesmente, glórias a Deus, repreende os ventos e o mar, e eles aquietam-se, acalma-se. E a Bíblia diz que logo após Jesus repreender, veio bonança. Aleluia! Glórias a Deus. Eu quero pedir licença e abrir aqui um parênteses. Quem sabe eu esteja agora falando com pessoas que estejam passando por grandes tempestades na sua vida. Eu não sei exatamente qual é o nome que se dá a essa sua tempestade. Talvez os ventos fortes, as ondas estejam açoitando o seu barco. Mas eu quero dizer a você, nós somos seres humanos e nós tememos. Às vezes a gente procura a fé e parece que a sensação que temos é que a fé de repente sumiu. Mas eu quero dizer a você, se você chamar, se você clamar por esse Deus, ele vai sim se levantar e aleluias, ele pode sim, porque ele tem poder para ainda repreender os ventos e as fortes ondas que possivelmente estejam te açoitando, te afligindo. Fique tranquilo, fortaleça-se no Senhor, continue sendo fiel. E um recado para alguém que diz, eu agora sou crente e agora só vou viver vitórias. Não é bem assim, irmão. Nós somos seres humanos e uma das consequências do pecado lá no Éden foi exatamente as grandes lutas e provações, não é, que nós temos que até hoje passar. Mas com Jesus no barco, tudo se resulta em bonança. Tudo vai terminar em bonança. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos passar por aflições, mas fiéis no Senhor, firmados no Senhor, crendo no Senhor, e no final de tudo, para a honra e glória do Senhor, Deus, ele vai acalmar as tempestades e os ventos da nossa vida, e tudo vai se fazer bonança. Aleluia. Fique em paz. Que Deus continue te ajudando, te abençoando no nome de Jesus. Amém.